Olá, querida pessoa, estou de volta no nosso canal para te falar nesse vídeo como as crenças surgem. As famosas perebinhas que a gente fala. E aí você vai entender que vem desde o seu nascimento, quando você nasce uma folhazinha em branco, e ao longo de toda a sua história você vai ganhando carimbinhos. Carimbinho do papai, da mamãe, do primo, do amiguinho, do irmão. E aí a gente precisa entender como isso tudo acontece, porque a gente tem crenças tanto positivas, que te impulsiona, mas também tem crenças negativas, que vão contra aquilo que você almeja alcançar. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é quebrar uma crença sua, tá? Quer ver que eu vou falar para você de uma crença? O que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? Pensa, eu já falei em outros vídeos e muitos vão falar assim, é mais fácil mudar uma crença. E aqui eu vou te mostrar que não. O mais fácil o mais difícil de mudar é o comportamento. Miriam, mas por que isso? Crença é algo que eu penso no futuro, é algo que já está enraizado, é algo que eu acredito. Comportamento é o aqui agora. Vamos analisar? O que é mais fácil pensar? Que eu vou começar a minha dieta na segunda ou que eu vou fazer ela agora? Então, vamos entender o que é crença. É comum as pessoas dizerem, que creem em algo. Então, crença vai representar aquilo que você acredita ou na possibilidade de alguma coisa. A crença é maior que o conhecimento, embora o conhecimento tenda a se tornar uma crença com o passar do tempo, tá? E aí eu preciso entender e você precisa se questionar para conhecer suas crenças no que você acredita. Você pode crer no sucesso da sua carreira e trabalhar duro para isso, E você também pode acreditar que o mundo vai ficar menos violento e investir em ações na sua comunidade local vai diminuir essa violência. O fato é que, além de acreditar, você também precisa fazer a sua parte para que seu desejo concretize. Do contrário, você se torna uma pessoa apenas que discursa, mas não age por aquilo que você acredita. Então, para que serve a crença? Ela vai te ajudar a moldar o que surge nos relacionamentos. Se alguém tem e valoriza as crenças que sugam a sua energia, o seu campo coletivo, vai reagir de acordo com essa atitude. As crenças limitantes funcionam como sugadoras da nossa energia e que vai influenciar qualquer relacionamento. Quando as pessoas interagem uma com as outras, devem ser interações no consciente. Então somos basicamente essa folha em branco que eu falei quando nascemos e que à medida que a gente vai crescendo vai surgindo carimbinhos e a gente vai tendo, e esses carimbinhos vêm mediante essa interação. Daquilo que a gente influencia, que nós escrevemos boa parte daquilo que vai ser bom, que você vai aprender que é bom, e aquilo que é ruim. E nisso vamos entender essas crenças. Todo mundo tem crença, tá? Então tem a crença que me atrapalha e tem a crença que me impulsiona. Então, as crenças surgem de duas maneiras e só de duas maneiras. Elas surgem por repetição, vendo, ouvindo, sentindo ou por uma forte emoção, ok? Então, o que vocês têm que entender? Que a cada ensinamento, da sua infância, seja dos seus pais, dos seus tios, que foi falando, ensinando algo para vocês, foram criando impactos pequenos e pequenos carimbinhos, e que essas pequenas carimbadas foi criando exemplos de crenças, tá? Que pode ser um erro muito ruim de repetição. E Miriam, de forte emoção. É aquilo, por exemplo, que num evento você vai fazer enquanto criança uma apresentação. Na frente todo mundo se preparou e tudo mais, na hora que você chega, você erra, todo mundo começa a rir de você. E naquele momento da forte emoção, você cria um bloqueio, uma crença, inclusive sobre falar em público. Então a gente tem a crença sobre a identidade, ou seja, como a forma que você enxerga os outros e a você mesmo, Diz muito sobre você. Não existe resposta pronta, tá? Para a famosa indagação, quem sou eu? Não sei.
né? É uma pergunta que ela vai em toda a humanidade, desde que o tempo é tempo, né? As pessoas se questionarem quem eu sou, né? Qual é o meu propósito? De onde eu vim, para onde eu vou? São questionamentos humanos, né? E aí, em algum momento na vida, a gente se pega pensando nisso, nessas dúvidas. E essas perguntas são marcadas pelo nosso registro no inconsciente, nas sinapses neurais, tá? Então, o que significa ser alguma coisa, né? Muitas vezes as pessoas passam a vida inteira buscando algo que console dessa terrível dúvida existencial que a gente tem. E um dos maiores erros da humanidade é confundir aquilo que somos com aquilo que temos, né? Em relação à posse, a dinheiro, a bens, imóveis. Na verdade, quem eu sou? As coisas materiais, né, não são na sua essência o nosso ser, né? As crenças sobre a nossa identidade, gente, diz a respeito à forma como nós percebemos esse nosso movimento de nos tornarmos seres humanos. Enquanto seres humanos, nós vamos continuar sendo independente daquilo em que vestimos, falamos, agimos, do nosso carro, do nosso status sociais. Tá? Ela vai muito além, é a sua essência. Eu falo aqui que é o seu valor intrínseco a si mesmo. Você é um ser de luz. Minha essência é ser imagem e semelhança a Deus, né? Então somos esses seres de luz e precisamos portar como isso. Fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Então é a sua clareza, quem eu sou, imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos traços da divindade. Todo ser humano possui um valor em si mesmo, justamente por ser humano, independente da questão ali do agir. E aí ele deve ser respeitado como tal, né? Tratado com dignidade, independente do status, da cor, da religião. Reconhecer esse valor é a base das nossas crenças e o que vai falar sobre a sua identidade. Por isso que eu vou te perguntar assim, como você se reconhece? Muitas pessoas têm crenças equivocadas sobre a sua própria identidade. E é aí que você precisa trabalhar. Por isso que eu falo muito do autoconhecimento. Tem gente que fala para si mesmo, não sou ninguém, eu não possuo nenhum valor, eu sou um pobre coitado. E isso, se é uma verdade para você, vai ser uma verdade para sua vida, tá? Ela vai determinar a pessoa que você vai ser pelas suas atitudes e seus comportamentos. As pessoas precisam se reconhecer o seu próprio valor. E aí você vai reconhecer também o valor das outras pessoas e tratar o seu próximo com dignidade, respeito, que ele também merece, tal como você. Lembre-se sempre de nunca se esquecer que você é um ser humano. Todo ser humano possui um potencial infinito para realizar qualquer coisa. E aí, não desperdice o seu potencial, valorize o máximo possível. E aí, então, vamos avançar entendendo por que lá no início do vídeo eu falei o que é mais fácil mudar, crença ou o comportamento, né? E eu falei com você que o mais fácil mudar é a crença. E Miriam, como que a gente muda a crença? Eu te expliquei que a gente aprende a crença por repetição e forte emoção. Como que eu mudo? Da mesma forma. Por repetição, ao contrário daquilo que você armazenou aí enquanto infância, mas também o quê? Por forte emoção. E essa forte emoção, gente, pode muitas vezes ser sua ação de raiva com você mesmo, de você ficar pé da vida por essa pereba que está enraizada e você precisa quebrar. Então, nesse momento, eu vou te dar uma tarefa de você reconhecer quais são as suas crenças que vêm lá da infância, inclusive por ditos populares, né? Por musiquinhas da nossa infância, né? Por exemplo, que a gente aprende lá, tirei o pau no gato, Gente, que música horrorosa! Que ensinava a gente, enquanto criança, a judiar de um animalzinho.
Pensa comigo, quantas vezes vocês vão aí com ditos populares e que vai acreditando, tá intrínseco, tá no seu subconsciente. Você precisa reverter. Por isso o autoconhecimento, trazer à clara aquilo que você tem aí armazenado como crença e ir trabalhando isso, né? E aí tem ditos populares, dinheiro não traz felicidade. Isso causa um bloqueio em você em relação ao dinheiro. E o dinheiro está relacionado a 3 coisas na sua vida. A sua sobrevivência, você precisa de dinheiro para sobreviver. Nós vivemos num mundo capitalista. Depois o dinheiro te proporciona a realização dos sonhos. Qual é o seu sonho? Ele te proporciona realizar grandes sonhos, né? Graças ao dinheiro. Então o dinheiro não é o fim, mas um meio que me proporciona de alcançar aquele objetivo. E a terceira função do dinheiro, só tem essas 3 funções: ajudar o próximo, né? Então eu preciso trazer essa prosperidade e fazer quebras dessas crenças enraizadas que a gente aprendeu inclusive com os nossos pais. Miriam, então você tá falando que meu pai e minha mãe me ensinou coisa errada? Sim, não foi de forma consciente também não. Eles repassaram. E isso veio lá do nosso passado, onde os nossos bisavós ensinaram para os nossos avós, os nossos avós para os nossos pais para nós. Então o seu papel agora é reconhecer isso. Seu pai e sua mãe fez o melhor por você, né? Tem vezes que eu falo e as pessoas falam assim: nossa, você fica criticando a criação de pai e mãe. Não, muito pelo contrário, tá? Eu honro e respeito os meus pais por aquilo que eles são. Eu, por muito tempo, gente, eu tive o que eu vou falar com você sobre a síndrome de Deus, né? E aí eu identifiquei uma crença na minha vida e depois que eu trabalhei isso em mim, aliás, estou trabalhando ainda, isso é constante. Tudo fluiu. Eu sofria muito tentando mudar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, né? As pessoas que eu amo, estão mais próximas a mim. E eu entendi que ninguém muda ninguém. A mudança é de dentro para fora. Então somente você, enquanto pessoa, pode se mudar. E a partir desse momento, gente, quando eu entendi isso, tudo fez sentido, tá? Eu vou falar sobre crença, né? Sobre capacidade, vou avançar com você. Mas por que fez sentido para a Miriam, né? E vai fazer sentido para você? Honrar e respeitar o pai por aquilo que eles são e respeitar a pessoa é a maior prova que você entende que eles fizeram o melhor por você, tá? Dentro da capacidade. Inclusive, às vezes, aquilo que eles aprenderam e eles só repassaram, porque eles não tiveram a capacidade aí, não vou falar capacidade, mas o entendimento, o aprendizado pelo tempo deles, do autoconhecimento, né? Autoconhecimento, questão comportamental, algo que vem sendo estudado muito, né? Mas nos dias mais atuais, né? E com o avanço aí da internet, isso vai facilitando. O papel da Miriam aqui é aprender para ensinar para esse mundo transformar, né? Por isso que eu peço você, curta, compartilhe os vídeos, tá? Então é muito disso. E aí quando eu falo da crença sendo mais fácil de mudar que o comportamento, porque o comportamento você tem que agir no agora. A crença muitas vezes está lá no seu futuro. Crença que eu vou começar a dieta lá na segunda-feira. Cadê você comendo direito a partir de agora? Fazendo reeducação alimentar, né? Fazendo atividade física, cuidando do seu corpo, dessa máquina. Sem essa máquina você não vive. Se você não cuidar dessa máquina, tá? É uma máquina, como uma máquina, o seu carro precisa da manutenção preventiva, o seu corpo também. E aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento que ela vai estragar. E ela já vai estragar, porque a única certeza que a gente tem é a morte, tá, coleguinha? Acorda. Mas ela pode estragar mais rápido, né? E você tem responsabilidade por isso. Por isso que eu falo muito sobre autorresponsabilidade, tá? E aí a gente vai entendendo esse processo. Então tem a crença sobre a nossa capacidade, que aí é o segundo padrão de crença, né, que construímos desde a nossa infância também. É o que eu falo, toda crença vem lá da nossa infância, tá? E ela vai dizer a respeito da nossa capacidade. Essas crenças a respeito, né, da nossa competência, da nossa aptidão, daquilo que acreditamos ser ou não sermos capazes de fazer. E aí esse padrão é importantíssimo, porque ele vai influenciar diretamente as suas decisões. E aí que a gente toma e os riscos que assumimos, né? Se eu perguntasse para você, eu tô perguntando você agora, você se sente capaz? E aí você poderia me falar assim,
Miriam, mas capaz de quê? Espera aí, calma. O que você quer me falar aqui daquilo que eu sou capaz? Então é entender, gente, que a gente tem habilidades específicas no decorrer da nossa vida e cada um de nós tem dificuldade ou facilidade em determinada atividade, tá? Tem gente que tem dificuldade em matemática, tem gente que tem facilidade. E é uma programação interna que a gente cria acerca das nossas competências e é determinante para tudo que fazemos ou deixamos de fazer. E eu tenho que ir entendendo isso, a crença da minha capacidade. Eu vou falar por mim, né? Eu como professora, né, que estudo aí o comportamento humano, eu sempre tive uma inclinação muito maior para ver tudo sobre o comportamento humano. Eu sou observadora, eu sou questionadora, eu gosto de ler, ver vídeos, filmes sobre o comportamento humano, contato com as outras pessoas, né? Por isso, aí eu vou falar com você, Miri física, né? Por exemplo, não é a minha especialidade, mas isso não quer dizer que eu não me sinta capaz de aprender física. Significa apenas que eu me especializei em outro assunto, em outro conhecimento. E eu sei que se eu estudar física, eu posso aprender. Eu tenho a capacidade, não para ser um Albert Einstein, tá? Porque eu já expliquei que eu não me comparo a ninguém, né? E isso te distancia. Mas para mim ser uma Miriam hoje melhor em física que a Miriam de ontem, tá? Então, gente, durante os meus anos de estudante, né, inclusive, eu sempre fui considerada uma boa aluna em todas as matérias, tá? Porque eu sempre gostei de estudar, eu sempre tive a sensação meio que intuitiva da importância da crença na minha capacidade de fazer o meu melhor, tá? Mas eu confesso com vocês que eu já quebrei várias crenças. E uma das crenças que eu tenho trabalhado dentro de mim, vou contar aí pra vocês, é em relação ao inglês. Senta que lá vem a história. Eu estudava em escola pública, e escola pública na minha época começava inglês na 7ª série, tá? E aí, o que aconteceu sobre a questão do meu inglês? Quando eu cheguei e vim da escola pública, eu fui para uma escola particular. Na escola particular, começava na 5ª série. Então eu cheguei, eu nunca tinha visto inglês. E aí eu cheguei já com os alunos com déficit, né? Que os alunos estavam lá na 7ª série e eu nunca tinha estudado e eles já tinham visto na 5ª e na 6ª. E aí o que aconteceu? Gente, eu sempre fui muito estudiosa, fazia o meu melhor, um perfeccionista, né? Já trabalhei isso em mim, né? O perfeccionismo, muitas vezes ele em excesso, ele atrapalha. E aí eu tive a primeira nota vermelha em inglês. E isso foi assim terrível para mim e me causou um bloqueio, tá? E aí esse bloqueio veio até agora, tá? Eu tenho trabalhado ele, né? E por muitas vezes, né? Eu falo para mim mesma, o meu sonho é aprender inglês. Mas aí toda vez que eu vou aprender inglês, vem a questão lá atrás da nota vermelha, do professor falando que eu não entendia nada de inglês, né? Assim como os nossos pais carimbam a nossa cabecinha, os professores também. Por isso que eu, enquanto professora hoje, tenho a puta de uma responsabilidade de saber o que estou falando para os meus alunos, porque muitas vezes eu posso estar impactando em crenças negativas, tá? E que é o que eu falo, não eu vou falar assim, não é por maldade, mas é por aquilo que eu aprendi e eu acho que é a única verdade que tem, tá? Então, o que aconteceu na minha vida em relação ao inglês, né? Por muitas vezes eu falei, quero aprender inglês, né? Quero acompanhar, mas em seguida a minha crença limitante falava, você não vai conseguir, você nunca vai ser boa nisso, né? Aí eu começava a arranjar um monte de desculpa. Não tenho tempo, eu não levo jeito. E eu arranjava um monte de desculpa, de vitimização para justificar. E aí resolvi, o que resume minha crença, que hoje eu tenho claro, que eu não sou capaz. Então eu comecei a trabalhar isso na minha mente, tá? Demonstrando que se eu não acredito que eu sou capaz de aprender algo, gente, eu não vou conseguir avançar nesse estudo, tá? E eu juro aqui, vou fazer um compromisso público que muito proximamente vou fazer um vídeo em inglês.
tá? Porque eu tô trabalhando essa crença em mim, né? E hoje eu tô trabalhando revertendo. Eu sou capaz de falar inglês fluentemente, sou capaz de falar uma nova língua, né? E estou agindo, porque não adianta só eu falar e não agir. A questão de reverter uma crença limitante que você precisa se dar conta é que você precisa reverter por forte impacto ou por repetição, mas precisa agir. E é por isso que eu insisto no autoconhecimento, nesse processo do qual podemos tornar essa consciência das nossas crenças. E aí eu vou te falar uma coisa que vai de fato explodir a sua cabeça aí. Então presta atenção. Miriam, por que as crianças conseguem então aprender tudo que elas fazem facilmente? Vocês já pararam para entender isso, né? E eu vou te falar, sabe por quê? É assim, chocante. Porque quando estimulada, elas não têm crenças limitantes que acercam a própria capacidade delas. Elas vão lá e fazem até conseguir, tá? Então não existe aquilo fácil ou difícil. Existe aquela questão que surge do medo, né? Medo de passar vergonha, medo de se constranger, medo de ser humilhado, medo de falhar e que vem pela crença, tá? E aí é justamente por não ter esse medo de errar que as crianças aprendem tão rápido, porque elas se permitem o quê? Testar, fazer e até conseguir, né? É assim que ela aprendeu a andar, que ela aprendeu a falar, né? E ela vai errando, vai levantando. E nós, adultos, precisamos, né, se preocupar cada vez mais com essa forma, essa abordagem sobre nós mesmos, né? Essa abordagem que a gente precisa ter de acreditar que nós somos capazes e agir por isso, tá? E muitas vezes não agir mais pensando no que os outros vão pensar de nós, mas sim fazer. Então, essa preocupação que gera, né, no sentimento do outro, né, o que o outro vai pensar de mim, gera medo, ansiedade. E aí é muito comum nós deixarmos sentirmos capazes pela necessidade da aprovação social, que a neurociências vai explicar, né? Às vezes chegamos a dizer que não somos capazes apenas para defender de um possível fracasso e o que? Nos esconder. Então, o que a gente precisa fazer para quebrar essa crença é ser nós, na nossa essência. Então, estudar, praticar aquilo que queremos ser bons e nos tornarmos cada dia melhores quando aplicamos o que aprendemos na prática. Por isso que eu falo que a minha missão é aprender para ensinar. Então, você é capaz de ser e ter o que quiser, mas precisa agir para isso e precisa trabalhar a crença no subconsciente. E aí, 95% comprovadamente das pessoas desistem, pois a zona de conforto é gostosa e nós adoramos contar mentiras para nós mesmos, tá? Então, despertar o seu poder não é fácil, mas é possível, uma vez que você se autoconhece. Então, eu tô aqui para te mostrar quantas quebras de crenças eu faço diariamente para dar continuidade à minha missão de vida aqui, que é aprender para ensinar. Se você for lá e ver no meu canal aí o primeiro vídeo pro de agora, você vai falar assim, não, que avanço. Mas é aquela questão que eu só fui avançando porque eu me permiti ir fazendo, eu não me bloqueei. Então eu tenho aquelas pessoas que me impulsionam ir pra frente, mas eu tenho aquelas pessoas que também dão um feedback negativo. E aí eu me apego no feedback negativo. Gente, o feedback negativo para mim não é algo que me bloqueia, não, muito pelo contrário. É algo que me faz crescer, é algo que me faz a pessoa me notar. Primeiro que eu sempre identifico que o feedback é um presente. E aí eu avalio aquilo que a pessoa me falou e o que eu, na minha zona de controle, posso fazer de diferente. E aí eu faço da metáfora lá do beija-flor. A floresta tá pegando fogo, tá? E tá todos os animais fugindo. E o beija-flor começa a ir lá no rio, pegar uma gotinha, voltar no seu biquinho e jogar no fogo. E ele vai fazendo isso. E os animais fugindo, hipopótamo, um elefante. Até que o elefante para e fala assim, ô beija-flor, você é doido? Você vai morrer, cara. Você acha que com essa aguinha nesse bico, você vai conseguir apagar o fogo?
E aí o beija-flor para ele e fala: eu posso até não conseguir, mas eu tô fazendo a minha parte, né? Então, quando eu falo com vocês que eu quero transbordar para o mundo transformar e eu peço essa colaboração sua, eu tô fazendo a minha parte. Eu não posso te obrigar, eu posso transbordar, eu posso influenciar, mas te obrigar, se apertar o curtir, compartilhar, não consigo fazer isso, né? E aí tem muita questão da crença, que eu vou falar agora sobre o merecimento. Então são coisas que a gente precisa ir fazendo. Então é o agir. E aí a crença sobre o merecimento vai falar muito sobre aquilo em que a gente se enxerga, tá? Então tudo na vida é merecimento. Se você não acreditar no seu merecimento, por mais que você reconheça o seu valor, a sua capacidade, por mais que você diga a você mesmo: eu sou honesto, sou inteligente, consigo fazer, de nada adianta isso se você não sentir na sua essência merecedor de obter o sucesso em alguma coisa na sua vida, né? Em um primeiro momento, talvez me pareça estranho pensar que nós nos sabotamos por não nos sentirmos merecedores, mas isso ocorre porque esse processo é tão inconsciente que é realmente difícil percebê-lo. Eu custei a entender como isso acontecia comigo, tá? E aí eu vou te dar um exemplo clássico disso, é aquela famosa frase que a gente escuta, tá? Quando a gente se apaixona por uma pessoa e a gente fala assim: nossa, mas fulano é muita areia pro meu caminhãozinho, né? Assim que a gente fala. Gente, eu admito que eu já usei essa frase, inclusive quando eu conheci meu marido, tá? E aí, no fundo, o que ela revela? Uma crença sobre o seu merecimento. É como se bem lá no fundo você não se sentisse merecedora de ter um relacionamento com essa pessoa, tá? E aí você se sente capaz, sabe o que é bom, reconhece os seus valores e mesmo assim se sabota, né? E por que a gente sente isso, né? Às vezes as pessoas se acostumam tanto, mas tanto, com as migalhas que caem por acaso, que se dão satisfeitas, sem jamais ousarem comer um grande banquete diretamente de um prato, de uma mesa. E aí é um erro muito comum, tá? Que acaba se tornando uma espécie de programação mental limitante das pessoas. Então essas pessoas estão tão habituadas a perder que chegam a acreditar que vencer seria injusto. Olha que absurdo, gente. Então eu entendo bem esse sentimento, tá? Eu tive que enfrentar ao longo de toda a minha carreira, eu enfrento até hoje. Eu acabei de falar na crença limitante sobre o inglês. Eu também já tive crises financeiras, inclusive tem um canal que eu falo sobre a questão da minha dívida. Então eu já tive momentos desafiadores, tá? Inclusive de não me sentindo capaz. E aí eu fui lá e trabalhei essa crença, reverti e isso mudou. Eu entendi o que precisava fazer quando eu decidi me libertar e ter fé primeiro em mim, primeiro em Deus, depois em mim. Levou algum tempo, gente? Sim, mas eu tive insights que mudaram a minha vida. Eu entendi a principal diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa mediana, né? Aquela média de tudo, uma pessoa medíocre, né? E aí a principal diferença, né, entre essas pessoas é a noção do merecimento. Então, pessoas de sucesso acreditam que merecem ser pessoas extraordinárias. Por isso, não se contentam com a média, né? E agem para fazer entregar o seu melhor e trazem para si a questão da autorresponsabilidade. Então, quando percebem uma oportunidade, elas agarram e fazem acontecer por aquilo que elas acreditam, tá? E aí, quando as oportunidades não aparecem, o que essas pessoas de sucesso fazem? Elas criam para si mesmas os meios de realizar os seus sonhos. Às vezes não é o perfeito, é com aquilo que a gente tem a capacidade de fazer. Então, pessoas com crenças limitantes sofrem muito com a dúvida, né? Quando estão diante dessas situações críticas que exigem tomada de decisão.
não é? E elas ficam sujeitas ao medo, à insegurança, por não acreditarem em si mesmo e não acreditarem que são merecedoras daquilo, inclusive daquelas oportunidades que o universo está proporcionando para elas. E aí acaba deixando passar, né? E aí é o cavalinho arriado que passou e foi, né? Miriam, então como que eu vou desprogramar essas perebas na minha vida? Primeira coisa é reconhecendo. Reconheça as suas pérebas, as suas crenças. Depois vai pelo mesmo caminho, repetição ao forte impacto, para desinstalar e reverter. Repetir coisas ao contrário ou de forte impacto que vão te provar o contrário, tá? Que vão te provar avançar. Agora, faça experiências ao contrário para reverter até que o momento realmente mude no seu subconsciente, tá? Lá na sua reconfiguração neurosinapse, tá? Que vai muito além. Sua crença atrapalha a sua vida e você precisa mudar e fazer acontecer na sua vida. Então, como vencer essas crenças limitantes, tá? Eu já dei aqui, já expliquei, e aí eu vou falar que elas nos impedem de ir além, tá? E aí aprender como identificá-las é a hora de deixar para trás. Você é semelhança a Deus, tá? E aí eu vou resgatar com vocês alguns exercícios para você aplicar no seu dia a dia, tá? De forma gradativa, né? Excluindo seus pensamentos conscientes e inconscientes, né? Que te limitam. Então, primeira coisa, o autoconhecimento, tá? Então, pegue um papel, uma caneta agora e identifique quais as crenças que impede você de agir. Anota e tenha consciência delas, tá? Isso é importante anotar. Avalie as causas por trás dela e compreenda o gatilho. Sem resolver, né, a origem dessas causas, dessas crenças limitantes, elas vão se tornar crônicas na sua vida e vai te dificultar nessa superação. E às vezes a gente tá lá no passado, olha o inglês, tava lá na minha 7ª série. Vai ter muita coisa que você aprendeu com seu pai, né? Na minha questão da crença financeira, eu aprendi com meus pais. Então, eles ensinaram coisas erradas, repassaram, não por maldade, tá? Mas porque eles não sabiam, né? E aí, a gente precisa transbordar isso, né? Inclusive, mudar. Então, o mudar é sua responsabilidade. Tá? Autorresponsabilidade, eles fizeram o melhor deles para você. Honre e respeite seus pais aí. Então, identifique isso, inclusive na sua infância. Às vezes você aprendeu com seu tio, com seu amigo, né? Retome o gosto por se desenvolver, avaliar quais são suas metas, sonhos, objetivos que você deseja alcançar, né? Anote as crenças limitantes que você está colocando sobre aquilo, sobre suas decisões. Às vezes é falta de tempo, falta de dinheiro. Isso, na verdade, é vitimismo, tá? Trabalhe o seu merecimento, a sua identidade, a sua capacidade. Você é capaz, você tem identidade e merecimento para isso. Quarto ponto, né? Com isso tudo em mente, substituindo essa crença por uma crença ativacional de ação, é importante não deixar a procrastinação ou qualquer outro sentimento negativo imperar, tá? Para cada não que surgir no seu caminho, faz a questão de identificar e propor uma solução. Abandone o si. Eu vou falar sobre o como, tá? Condicione a usar a nova crença na sua rotina. Se, por exemplo, se o esgotamento, você está cansado, está impedindo você de perseguir os seus sonhos, cuide da sua saúde em primeiro lugar, priorize os objetivos, né, propostos para você se sentir melhor com o seu corpo e com a sua mente, para depois você ir avançando. Tá? Então você já deve ter percebido, né, nas 5 dicas que eu dei aqui, que elas consistem basicamente em condicionar você em outra direção. As suas decisões, né, que você toma diariamente de uma forma consciente. E aí a principal tarefa aqui, exercício, a partir de agora, é você reconhecer, avaliar e entender o como você pode fazer para agir e reverter essa ação, tá? E aí transforme isso em hábito, né? Em prática constante do seu dia a dia, justamente para isso se tornar naturalmente nos seus pensamentos. E aí essas ideias e crenças perebentas que te impedem de você almejar e alcançar os seus objetivos vão embora,
tá? Então aqui, o que eu tenho para te falar sobre crença? Vai para ação. Muita ação na sua vida, depende de você, tá? Então comece a agir. Quando eu falo tarefa é para você fazer, tá? Eu vou contando um pouquinho da minha história, né? Se permita e leve isso para outras pessoas. Vamos transbordar na vida de outras pessoas. Curta e compartilhe para a gente crescer. Eu levar essa missão, continuar aqui com vocês, trazendo outros vídeos. E põe aí hashtag Miriam me ensina, faça um comentário. O que você aprendeu com esse vídeo? O que explodiu a sua cabeça aí nessa aula? E vamos com tudo, seja a sua diferença. Muito obrigada e até o próximo vídeo.